Olá, amigos do Saber Espiritismo, eu sou Silvana Saldanha, estamos aqui mais uma vez reunidos para o episódio número 3 da vida extraterrestre na obra de Kardec e Chico Xavier. Vamos nos apresentar. Eu sou Geraldinho Lemos. Eu sou Ana Carolina Cury. Oi, gente, aqui é Elisa Randam. Aqui é Marconi Gomes. Olá, pessoal, aqui é Solange Guentes. E olá, amigos, Célia Soares. Então, pessoal, nós vamos agora para a leitura de e-mails e recados. Daqui a pouquinho a gente volta com esse episódio que é sensacional. Eu tenho uma dúvida dessa lista aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá pessoal, aqui quem fala é o Marco Gandra e com grande satisfação convidamos a todos os ouvintes do Saber Espiritismo que reservem em sua agenda os dias 10 e 11 de dezembro. Exatamente, pessoal, nos dias 10 e 11 de dezembro, nós, do Saber Espiritismo, traremos um presente especial para você. Palestras do André Trigueiro. Haverá uma palestra no dia 10 em Belo Horizonte e no dia 11 de dezembro em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Isso mesmo, pessoal, na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhou. Se você não conhece a Fazenda do Modelo, esse lugar maravilhoso, lindo, é a grande oportunidade de conhecer. Voltaremos com mais informações sobre isso no próximo episódio. Gostaríamos também que vocês ficassem atentos à nossa fanpage. Diariamente publicamos episódios do projeto Pão Nosso de Cada Dia, que são trechos de livros espíritas trazendo grande informação moral para nós. Lembramos a todos também que este episódio e todos os outros anteriores estão disponíveis para ser ouvidos, seja no nosso feed, seja no nosso aplicativo de celular para Android. Isso mesmo, pessoal, nós temos um aplicativo de celular para Android. Para acessá-lo, baste procurar na Play Store por Portal Saber Espiritismo e baixa aí no seu celular. Lembramos que o nosso portal é www.saberespiritismo.com. Acesse e tenha notícias quentinhas sempre que sair um novo episódio. A nossa fanpage no Facebook é www.facebook.com/saberespiritismo. Nós também temos o Instagram. Basta procurar por Saber Espiritismo e verá fotos das nossas gravações e eventos. Quer entrar em contato conosco? Mande seu e-mail para contato@saberespiritismo.com. É isso aí, pessoal. Vamos ao nosso episódio que hoje é espetacular. Certo? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society, down, down, 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 cada um por si, todo mundo na lona, e lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no high society, down, down, 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 down. Alô, alô, Marciano, a coisa tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar.
relaxar. Tem sempre um ayatollah pra tolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, 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 down. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Gente fina é outra coisa, entende? Down, 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 down no high society. Down, 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 down no high society. Hoje não se fazem mais countries como antigamente, né? High society, high society, high society, high society. Down, 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 down no high society. Down, 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 down no high society. Ai, que chique é o jazz, meu Deus. Hey, down, down, down no high society. Down, down, down. Deus. De volta ao episódio, nós vamos dar sequência falando neste momento sobre o livro A Caminho da Luz. Pois é, amigos, este livro é espetacular, um livro da psicografia de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, e ele vai nos dar uma ideia bastante interessante sobre o nosso sistema solar, sobre a nossa Via Láctea. O Emmanuel vai comparar a Via Láctea a uma grande cidade interestelar. Em linhas gerais, ele vai dizer assim: tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Olha só, então vamos contextualizar aqui. Ele está tomando o sistema solar, né, composto pelo Sol, que é a nossa estrela, e os mundos que acompanham este Sol. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, enfim. Os mundos que giram em torno do Sol, ele compara a um edifício. Um edifício. Pois bem, prossegue ele. Reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções. E aí a nossa mente vai, por analogia, comparando a Via Láctea a uma grande cidade que tem edifícios em todas as ruas, em todas as esquinas, em todos os quarteirões, em todos os bairros. Então, se tem edifícios em todas as direções, é uma grande cidade que tem vários bairros, que tem várias ruas, vários setores. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arquituros, Antares, e muitas outras residências senhoriais,
imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Magnífico isso, né, gente? A gente pensar, raciocinar assim, né? Olha só, ele está só se referindo à nossa Via Láctea, que é uma galáxia entre bilhões de galáxias. Se fala hoje que há, inclusive, 1 trilhão e 500 bilhões de galáxias no universo conhecido. Então ele está somente enfocando a nossa galáxia, a Via Láctea, que é a nossa cidade interestelar, comparando o Sol e os mundos que o circunvizinham, entre eles a nossa terrinha, né? Então a Terra seria um andar desse edifício, somente um andar. O edifício é grande, o edifício tem vários andares, que são vários planetas que acompanham esse Sol. Mas esse edifício, embora não seja, segundo Emmanuel, mais humilde, ou seja, existem edifícios menores do que o nosso, residências menores, menos expressivas do que o sistema solar, mas existem outras muito mais magnificentes, muito mais belas, não é, que ele compara como residências senhoriais, palácios de magnitude e beleza que escapam à nossa compreensão. E ele cita quais seriam essas estrelas: Betelgeuse, Arcturus, Antares. Em outro livro ele vai citar o sistema trino de Sírius, que são expressões bem mais avançadas da vida em comparação com o sistema solar. Note bem, ele está comparando com o sistema solar. Então tudo isso é muito interessante, muito relevante ele falar o seguinte, que em nossa cidade interestelar surpreendemos milhões de lares, que são os planetas, que são as habitações das humanidades várias que habitam essas casas planetárias, onde, qual o objetivo disso? Ele diz, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Eu queria fazer um comentário sobre isso que você está falando, Geraldinho, porque entre uma gravação e outra a gente estava conversando, né, e refletindo sobre a utilidade, vamos dizer assim, da gente fazer esse tipo de estudo sobre a vida extraterrestre e tal. Então, sempre que a gente vai fazer um estudo dentro da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, a gente tem que pensar que existe um propósito para esse tipo de informação ter sido trazida até nós. E agora, Emmanuel falando a respeito aí das construções cósmicas aí, dos planetas, dos sóis e tudo, um sentido que veio para mim aqui agora da gente estudar esse assunto é a questão da nossa humildade, né? Porque diante de uma grandeza sem tamanho, ele fala, as nossas mais... Você pode repetir? As nossas maiores expressões se apagariam? Ele fala, por exemplo, o seguinte, muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Todos os nossos valores se apagariam. É porque nós vivemos aqui na Terra com ambições, pensando de uma forma como se tudo se resumisse ao nosso universozinho aqui da Terra, né, de disputas materiais, de poderio, de inteligência, de certas expressões que são nada perto da grandeza do universo e perto das possibilidades de evolução que nos aguardam, né? Então isso é muito importante, a gente ter a dimensão da nossa posição, não para nos sentirmos desprezíveis, mas para nós sentirmos que, às vezes, algumas preocupações nossas não são legítimas diante de um futuro que a gente precisa caminhar para conquistar. Eu acho que aqui também ele dá uma alfinetada no orgulho da racionalidade humana que se acha tal, né? A ciência terrestre do século XXI que se acha demais, que está desvendando tantos segredos, e na realidade esses valores ainda são muito pequeninos diante de tais grandezas que certamente existem nesses sistemas estelares muito mais evoluídos do que o sistema solar. A própria relutância em acreditar, né, na vida em outros planetas é significativa. Denota um atraso, né? Exatamente.
E a falta de humildade, né? Bom, nesse livro também, A Caminho da Luz, Emmanuel vai abordar um outro sistema planetário, que é o sistema de Capella. O que você pode falar para nós sobre isso, Solange? Eu vou ler uma parte aqui, um texto muito interessante sobre Capella, para que a gente possa tecer comentários. Capella. Há uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebe o nome de Capella, magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Há muitos milênios, um dos orbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. Muito bacana isso, porque isso que, gente, ele próprio vai explicar nesse livro, que é a lenda que está no nosso inconsciente do Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, né? Que depois ele vai explicar mais racionalmente como sendo o quê? O degredo do que ele chamou de raças adâmicas, que são vários ciclos migratórios interplanetários que vieram de um desses planetas que gira em torno do sistema de Capella. O sistema de Capella não é um sistema único, é um sistema, se não me engano, binário, são duas estrelas, e os planetas que giram em torno dessas duas estrelas são vários planetas, como aqui ele fala, né? Esse sistema magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos. Pois bem, um desses mundos, segundo Chico Xavier nos explicou, ele é também governado por Jesus. Ele é governado por Jesus e há 7.000 anos atrás, ou seja, 5.000 anos antes do Cristo aqui na Terra, este planeta governado por Jesus no sistema de Capella passou pelo que a Terra está passando hoje, que é a transição planetária lá. Ele era um planeta de expiações e de provas, 7.000 anos atrás, e estava ingressando na condição de planeta em regeneração. O que aconteceu lá? Chico me contou o seguinte: lá houve, 7.000 anos atrás, a guerra nuclear, infelizmente. Então houve a hecatombe nuclear, e os espíritos que causaram esse mal, a Capella, que causaram a guerra nuclear lá, foram alijados de lá, foram degredados de lá, foram expulsos de lá. Por quê? Porque o planeta precisaria progredir, entrar no ritmo da regeneração. E vocês vão de imaginar o seguinte: hoje, 7.000 anos depois, longe das influências nocivas desses espíritos rebeldes, o quanto que esse planeta não evoluiu hoje. Eles eram minoria lá, né? Eles eram minoria, exatamente. É uma minoria, mas uma minoria que tinha poder, que tinha influência. Né? Tanto é um intelecto muito desenvolvido e uma moralidade ainda inferior, né? Ainda pobre, mais ligados a querendo o domínio, né? Tanto é que houve a guerra nuclear, infelizmente. E essa grande massa de seres, que aqui o Emmanuel fala assim, são alguns milhões, olha só, alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral, saneamento de Capella, os alijaria daquela humanidade, e a direção do cosmo deliberou situá-los aqui na Terra. Ora, 7.000 anos atrás a Terra era o quê? Um planeta totalmente primitivo. Era um planeta totalmente primitivo. Nós não tínhamos ainda a escrita na Terra. Nós não tínhamos história. Nós tínhamos pequenas civilizações agrárias, recém-organizadas, cuja tradição era apenas transmitida oralmente. Então a vinda desses
capelinos deu um impulso muito grande na Terra. Olha aí a questão da solidariedade dos mundos. E como é bonito a gente observar que, sendo Jesus o governador espiritual dos dois mundos, seria natural que é tudo o mesmo rebanho, né? Por isso ele promete, o Emmanuel vai contar lá, que antes desse pessoal vir para a Terra, Jesus promete a eles que ele próprio viria impulsioná-los para o bem. Olha só como tudo é um planejamento de longo curso. Eles vieram, começaram a vir para a Terra 5.000 antes de Cristo. Quer dizer, ainda demoraria 5.000 anos para que o próprio Cristo julgasse que a Terra, com a influência deles, tinha amadurecido o suficiente para ter a bênção de recebê-lo entre nós. Isso aconteceu na Palestina há 2.000 anos atrás. Então tudo é um processo de muito planejamento espiritual superior, foge à nossa concepção. Existe aí também essa participação vamos dizer assim, dos arquitetos de planejar tudo de uma forma bastante ligada. Geraldinho, é interessante que é como se eles estivessem, mais uma vez, submetidos à mesma prova, né? Que eles causaram a hecatombe que você falou há milênios atrás, e agora o mundo vivendo uma situação onde, mais uma vez, qual a pílula, né, que vai pegar? Você vai pegar a verde, você vai pegar a azul, a vermelha. Qual que é o risco hoje da humanidade? Não é exatamente o mesmo risco? Exato. Na verdade, Marconi, não é que eles estão sendo submetidos, estamos, né? Estamos. Nós estamos sendo submetidos à mesma prova. Nós estamos ainda persistindo no mesmo caminho. Então a gente está sendo colocado em prova. Em prova no sentido de fazermos a escolha novamente. E será que vamos ser degradados de novo? Porque chega, né? Se é que o degredo de Capela foi o primeiro, né? Se é, né? Você lembrou uma coisa bem que a gente vai falar quando a gente falar de Sírios. Se é que é o primeiro degredo. Agora, tem uma coisa curiosa que o Chico comentava conosco lá em Uberaba. Que todos nós que acreditamos na reencarnação aqui na Terra, não somos da Terra. Então todas as culturas que creem na reencarnação, na verdade são espíritos que foram degradados de outros mundos, não somente de Capela. Mas ele falava, por exemplo, que toda a raça amarela, né, todo o grupo que habita na Ásia, e todos eles são reencarnacionistas, né? Os chineses, budistas, os hinduístas, amarelo hinduísta não, né? Mas os coreanos, japoneses, né? Enfim, todos eles vieram degradados de outro mundo que não Capela. O Chico dizia isso. E antes até do degredo de Capela. Ou seja, outros erros já podem ter ocorrido, né? Exatamente, em outras. Então a Terra é um mundo destinado a receber espíritos rebeldes, espíritos impenitentes, espíritos revoltosos. É interessante isso, né? Não é à toa que é essa grande confusão. É interessante também que a gente pode pensar no porquê das diferenças da raça humana. Né? De repente, as procedências são outras. As culturas, mesmo. Né? A forma de linguagem, né, gente? A forma de linguagem oriental, a escrita oriental é totalmente diferente. Já está provado cientificamente que eles usam para a linguagem uma metade do cérebro diferente dos ocidentais. Olha aí. Uma característica do espírito, né? Mostrando que provavelmente vieram de outras culturas, né? Culturas de outras localidades. E ratificando o que a gente falou muito no último episódio, que somos todos uma única humanidade, né? Não significa que porque eles vieram degradados de outro planeta que eles fazem parte de uma humanidade diferente. Somos todos da mesma humanidade. Mas alguns deles tiveram essa interpretação errônea. Exato. Né? Emmanuel vai comentar, por exemplo, que de Capela vieram os egípcios, os hindus, os judeus e os árias. O primeiro a vir foram os árias, né? Que começaram a encarnar no que hoje é o Afeganistão. A primeira leva de imigração foram os chamados arianos. Eles começaram a ingressar ali em torno de um lago que se chama Ário, né? Por isso que aí ariano. Só que eles eram os que menos tinham fé, os arianos. Eles que mais tarde ocuparam a Europa, né? Que, embora fossem o grupo de espíritos mais materialistas,
né, menos ligados à noção divina, da existência de Deus, menos ligado à fé, eles tiveram uma grande vantagem, que eles se miscuíram com as populações terrestres. Eles começaram a encarnar na Terra, a ter relações com os terráqueos e a formar com as civilizações terrestres aquelas civilizações que depois viriam sendo estabelecidas na história, ali na direção do Irã, na Suméria, depois que se tornou a civilização persa, depois os gregos, né, a civilização dos gregos, os eslavos, os próprios romanos, os fenícios, os celtas, os íberos, todos esses são originários, os latinos são originários dessa parte ariana, vamos dizer assim, provenientes de Capela. Tiveram, segundo Emmanuel, a grande vantagem de confraternizar com os terráqueos. Coisa que egípcios não fizeram tanto, judeus não fizeram tanto. E o que o Emmanuel critica mais são os hindus, porque eles encarnaram na Índia, lá já existia uma população terráquea que eles rejeitaram por completo. E aí eles criaram um sistema de castas em que os terráqueos eram considerados imundos, e até hoje isso existe na Índia. Até hoje você vê que isso é tão forte que onde passa determinada classe, a casta baixa, essa casta baixa não tem o direito nem de olhar para a casta mais alta. E até hoje a Índia sofre com esse tipo de situação, né? Por outro lado, Geraldinho, também tem o grupo dos Mahatmas dentro dos arianos que permaneceram ali na região do Ganges, não foram confraternizar, mas ao mesmo tempo buscaram uma elevação sentimental que até hoje, Emmanuel diz, pode ser sentida nas terras da Índia, né? Exato, e já voltaram para a Capela, né? A espiritualidade mais alta, né? Isso. E Emmanuel comenta também que os egípcios foram os que mais progrediram aqui na Terra, tanto é que eles voltaram com mais rapidez. Poucos deles ainda estão na Terra, né? Os demais, infelizmente, continuam. Quem sabe nós fizemos parte disso tudo, né? E ainda correndo o risco de outro degredo, né? Ainda correndo o risco de outro degredo. Será que foi o primeiro degredo de Capela? Eu creio que não, embora não temos informações oficiais, né, da espiritualidade sobre isso, mas nós temos dicas. Por exemplo, o Chico, quando me falou que o Cristo ele era também o governador espiritual deste planeta de Capela, ele falou também que o Cristo era o governador espiritual de um dos planetas que gira em torno do sistema trino de Sírius, e que este planeta é o mais evoluído de todos que Jesus dirige, porque é considerado um planeta feliz, um planeta onde a humanidade já venceu todas as lutas, vamos dizer assim, no campo da aquisição de conhecimento e sabedoria, e também no campo do amor. Um planeta em que a humanidade atingiu o máximo da sua potencialidade humana como humanidade. E, naturalmente, a gente imagina que no passado distante, muito distante, esse planeta também passou por transformações e que talvez lá teve também o degredo de Sírius para Capela. Tanto é que o Chico fala, olha, o Cristo é o governador espiritual de um planeta feliz em Sírius, de um planeta regenerado em Capela, é o governador espiritual da Terra, que é o mundo de expiações e de provas, como ele é também o governador espiritual de Quiron, que é um planeta primitivo, cuja humanidade hoje ainda vive nas cavernas. E também hoje o Cristo está plasmando um quinto planeta, quer dizer, ele está formando ainda revoluções telúricas lá de um sistema que a gente não sabe qual é, está em formação na Via Láctea, um planeta que no futuro vai ser habitável. Isso é muito interessante porque está dentro da lei de solidariedade também dos mundos. Não é à toa que existe essa migração de mundo para mundo, essa solidariedade também de termos um único governador dirigindo 5 planetas em condições evolutivas diferentes. Quer dizer, isso tudo é muito belo, né? Para a gente observar.
E essa vinculação também a gente pode inferir, né, Geraldinho? Porque a gente vai falar aqui agora de Sírios, de onde veio Alcione, que é personagem do livro Renúncia, que o Chico psicografou. Então, qual que é a ligação de um espírito que está num planeta em Sírios, que ainda tem familiares encarnados na Terra? Então, isso não é por acaso. E que essa história é contada para nós espíritas, será porque através da mediunidade de Chico Xavier. Então, essa vinculação a gente pode assim, especular que essa vinculação entre nós espíritas e as pessoas que têm acesso a esse livro do Chico Xavier existe com esse planeta de Sírios. Exato. E aí eu vou ler aqui pra gente a descrição que Emmanuel faz desse sistema e desses planetas onde Alcione morava. Ele diz o seguinte: eila em Sírios a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas como lampadários celestes, acesos para edênico festim de gênios imortais. Você vê que ele usa até palavras assim mais enlevantes, né, para descrever uma realidade que a gente não consegue conceber. Ele está tentando aqui, através da palavra... Da pobre linguagem humana. Veja como Emmanuel domina, né, a questão da narrativa. Essa narrativa dele nos eleva. Só pelo uso dessas palavras maravilhosas, ele já nos coloca num patamar de admiração, não é? Só continuando aqui, realmente são palavras que descrevem uma imagem que a gente não tem compreensão ainda para alcançar, né? Ele fala aqui um pouquinho mais para frente: seres alados iam e vinham obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Realmente, ela nesse livro ele descreve a missão de um espírito que veio de um lugar que a gente não consegue alcançar. A gente não tem compreensão ainda. Seres alados. Seres alados, flores maravilhosas, um lugar templos com uma maravilhosos, luz diferente. Qual que é o objetivo dessa humanidade? Ele está falando. O objetivo dessa humanidade siriana é o quê? Um trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Olha, nós temos que reconhecer a nossa ignorância, né? Em matéria do conhecimento superior. Mais pra frente ele fala assim, descreve um santuário, vou ler a descrição. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Uma coisa que eu estava pensando sobre isso é o seguinte: como a nossa humanidade ainda é tão materializada que trabalho santificante e oração são pejorativos, sendo que esse é o nosso futuro. Isso precisa ser mais predominante na nossa vida do que as nossas ocupações, muitas vezes. Claro, dentro de uma gradação, sem, né, a gente entrar em radicalismos e dogmatismos, mas ter consciência de que nós caminhamos para isso, para uma espiritualidade maior, para disciplinas de oração, técnicas de oração, né? A gente estava escutando a irmã Aila lá ensinar pra gente as experiências de santos em relação a isso. É algo assim que nós vamos ter que trabalhar, né? Nós vamos ter que crescer nisso aí. E olha como que a gente é equivocado, né? Porque a gente aprende às vezes que morrer é descansar, quando na verdade é onde a gente tem que começar a trabalhar, é onde a consciência da necessidade do trabalho. E aí você pega um planeta absolutamente evoluído, né? E se fala perfeitamente em uma vasta colmeia de trabalho. Trabalho e oração. E oração, naturalmente. Porque o trabalho e a oração estão sempre vinculados. Juntos. E uma coisa que a gente precisa aprender é que todo trabalho é de Deus. Onde estamos, fazemos um trabalho que deve ser sempre glorificado e elevado a Deus. Né? É muito importante a gente frisar para quem está nos ouvindo a respeito dessas questões, porque a gente acha que a questão da oração e a questão de sintonizar com essas frequências mais elevadas seria algo destinado para pessoas iluminadas, que não seriam todo mundo, né? Não todas as pessoas deveriam passar por esse grau de sintonia, de sintonização, de sintonia mesmo.
Então, quando você fala desse trabalho e oração, o mundo de hoje, que é só de trabalho e pouca oração, ele não consegue sintonizar com essas altas frequências. Porque está faltando isso, né? Está faltando exatamente isso. E que não é o trabalho do qual eles estão falando aí. Não, porque é um trabalho com propósito divino, e não o nosso trabalho, muitas vezes, que nós esquecemos das dimensões de ajuda, de auxílio, da humanidade, que toda ocupação aqui na Terra pode ser santificada, sim. Mas se o foco for esse. Exato. Mesmo quando você está no trabalho do evangelho, você ainda não consegue fazer isso. Não consegue. Você falha. Agora, olha o que ele... Eu gosto das expressões de Emmanuel, porque elas pintam uma realidade muito diferente da nossa. Olha o que ele fala. Esse templo que ele penetrou, não é? De majestosas proporções, dominado por pensamentos intraduzíveis. Que tipo de pensamento intraduzível uma humanidade feliz, consagrada ao trabalho e à oração, pode ter, que é intraduzível para nós terrestres, né? Qual é esse grau de elevação do pensamento que a gente não consegue ter um parâmetro e um par dele aqui na Terra para a gente entender? Aí a gente vai entender, por exemplo, nosso lar, que tem o Ministério da União Divina, que pouquíssimos espíritos têm autorização para entrar nesse ministério. Pouquíssimos. Inclusive André Luiz não tem. André Luiz é o único ministério que ele não visita, o Ministério da União Divina. E lá, em nosso lar, está dito também que de toda a população de nosso lar, naquela época, 1943, cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade espiritual terrestre, entre o umbral e a zona mais alta, somente 2 espíritos tinham visto pessoalmente Jesus de Nazaré, o governador e a ministra veneranda, que é mentora de Chico Xavier também, Isabel de Aragão. Então olha só, numa população de 1 milhão de espíritos desencarnados, voltados para o bem, ou votados ao bem, né? Só 2 espíritos tinham elevação moral de ver Jesus. Então, esses aqui, essa humanidade inteira, vamos imaginar, essa humanidade de Sírios deve ser uma humanidade em que todo mundo lá é Chico Xavier. Já pensou? Já pensou o que essa humanidade pode pensar e fazer? Calcular. Geraldinho, eu estou aqui assim, pensando, né, o que nós estamos aqui falando, esses pensamentos intraduzíveis, porque nesses mundos, né, nesses planetas tão evoluídos como no caso de Sírios, é porque a gente sabe, mas vocês já pararam para pensar como que seria uma humanidade, como é o caso aqui de Sírios, que as pessoas se comunicam por pensamentos? Será que esses pensamentos intraduzíveis é porque a gente está tão longe deles ainda? Porque, pensa bem, imagina se todos nós aqui, eu soubesse exatamente o que o Geraldinho está pensando, o Marconi, a Carol. Para a gente chegar nesse nível, nós temos que caminhar por muitos milênios. Tem muito amor no coração, né? Muito amor no coração. Né? Muita depuração dos pensamentos. Por isso é que eles são intraduzíveis para nós. Porque a gente pensa que consegue imaginar, mas a gente não consegue. A gente não consegue. A gente, muitas das vezes, a gente faz um esforço, né, para ser sincero com a gente mesmo. Às vezes a gente, sem querer, tenta se auto-enganar com qualquer coisa, qualquer atitude. Então imagina nesses mundos. É por isso que a gente precisa de disciplina, né, Solange? Sim. Como a Elisa falou, a gente tem a companhia maravilhosa, a instrução da irmã Aila Pinheiro, e ela nos contou dos ensinamentos que os santos da Igreja Católica dão a respeito de técnica. E eles não estão presentes só na Igreja Católica, não. Todas as denominações religiosas oferecem algum tipo de técnica ou ritual para você conseguir um pouco de disciplina, arrumar um tempinho disciplina interior, né? Para entrar no seu tempo interior e meditar e elevar seu pensamento, para ele chegar em algum lugar mais alto um pouco. Não, e aliás, André Luiz, se não me engano, no livro Missionários da Luz, então ele está se dirigindo aos espíritas. Isso. Ele fala da necessidade em relação ao cultivo da mediunidade, que é praticada dentro do espiritismo cristão, da nossa necessidade de meditação. Então isso é uma necessidade que talvez muitos espíritas hoje estejam
relegando ao esquecimento. Eu estou lembrando uma passagem aqui do próprio Chico, né, a humildade do Chico, né, de quando ele foi interpelado por um cidadão que falou: Chico, eu tenho um péssimo hábito, né, eu fumo. E o Chico vai e fala: não, eu tenho um muito pior. Aí eu falei: como, Chico, você tem um pior do que o meu, né? Você é o Chico. Aí ele falou: eu ainda tenho maus pensamentos. Então, essa questão dos pensamentos muito séria, né? É muito séria, né? Isso vem do Chico. Imagina a gente que está tão distante de um espírito tão evoluído quanto o Chico, e o tanto que a gente tem que realmente ficar vigilante nisso. Eu, usando o meu exemplo, como que eu me afasto com facilidade dessas frequências um pouco mais harmoniosas da vida. É um pouco que o trabalho que não dignifica o homem, né? Quando você fica muito concentrado no modo operacional, no modo automático, no modo avião, e a gente acaba não conseguindo acessar isso. Mas você sabe que eu chego a pensar, Marconi, o seguinte, que até nós discutimos um pouco sobre isso no outro podcast anterior, sobre esse assunto da vida extraterrestre, porque lá os espíritos diziam o seguinte, que a evolução dos corpos, né, era também proporcional à evolução moral. Então, eu chego a pensar o seguinte: por isso que nós precisamos de um corpo tão material, como se fosse uma prisão para a nossa mente, para que os nossos pensamentos reais não sejam reconhecidos pelos nossos semelhantes. Para que a gente não concretize, né? Exatamente. Porque no plano espiritual você pensou, você fez. Exatamente. Imagina se a gente fosse pensar e fazer. Então a gente precisa de um corpo que embote, que seja uma barreira, que seja uma prisão, de certa forma. Por isso ele é tão material. Né? É uma prisão educativa. Para quê? Para que a gente aprenda primeiro a controlar o pensamento, até o dia em que nós não nos envergonharemos no íntimo do que nós pensamos. Imagina compartilhar o pensamento, né? A gente que é tão distraído com pensamentos, né? Até quando você está lendo um livro de Chico, você está lendo um livro, talvez, não sei, como eu faço muito dentro de um ônibus, estou lendo um livro do Chico Xavier, maravilhoso, Missionários da Luz, de repente tem uma pessoa falando no celular ao meu lado e o meu pensamento se volta completamente contra aquela pessoa. Ou seja, né? A gente ainda tem impulsos de violência, né? Sim. Disciplinar o nosso pensamento ao ponto de que se o outro tiver acesso ao nosso pensamento, ele não vai se ferir. Não vai se ferir. Mas eu estava pensando aqui no ensinamento de Jesus, né? Pedir e obtereis. A gente pede para Jesus em pensamento. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. O que a gente deseja? O que a gente pede? Será que o que a gente pede? Porque Jesus é tão misericordioso com a gente nessa evolução que Ele nos colocou para caminhar até Ele, né? De um planeta para o outro. Ele tem, né? Tem todo esse planejamento, tem graduações, a gente pode repetir de série às vezes, a gente passa de ano e tal. Toma bomba. Mas a gente pede, Ele mesmo nos disse, você vai pedir, você vai ter. Então, até nisso a gente tem que limpar nossos pensamentos. Não só no que a gente já está muito acostumado a fazer há muito tempo, que é aferir, mas para pedir. O que a gente vai pedir? O que a gente vai imaginar, plasmar nosso pensamento e querer para chegar nesse ponto, né? Nesse mundo que foi descrito no livro Renúncia, e quanto mais conhecimento a gente tiver, mais perigoso é o nosso desejo. Porque aquele que não sabe, aquele que ignora, ele pode pedir e a misericórdia de Jesus vai ser o contrário. Eu não vou dar para esse, porque coitado, ele não tem o conhecimento. Ainda. Mas esse que tem... Então, muito lhe será pedido. Muito lhe será cobrado. Muito lhe será cobrado. Agora não é para brincar não, porque isso é verdade, assim, acontecia de fato, essa questão, porque muita gente fala assim, é um privilégio ter conhecido Chico Xavier e tudo, mas eu falo com vocês que era difícil conviver com ele. E muitos de nós não aguentavam mais do que 2, 3 dias. Por quê? Porque de fato ele lia o nosso pensamento. E não somente o nosso pensamento, mas ele lia o nosso íntimo. As intenções. As nossas intenções. E aquilo chegava a incomodar. A gente se envergonhava perto dele. Até no pensar. Porque era assim, muita gente, né, nas reuniões, centenas de pessoas, e o Chico, como sempre, era amigo de todos, né? Um amigo de todos, ele não tinha barreiras.
do mais pobrezinho ao mais rico, do mais velhinho à criança, do mais famoso ao menos famoso. Quer dizer, ele abraçava todo mundo de todas as religiões, do sem religião e tudo. E às vezes as pessoas eram inconvenientes a hora que chegavam perto dele. E às vezes queriam falar mais do que ele, e todo mundo ali querendo ouvi-lo falar. E aí você começava a ter pensamentos ruins com aquela pessoa. Assim, mas aquela fulana, pelo amor de Deus, cala a boca. Intimamente a gente se incomodava e expressava. Não tem como você controlar isso, né? E o Chico era de uma sabedoria tão grande que ele lia o nosso pensamento e a pessoa ia embora, né? E a gente tinha aquele alívio, graças a Deus que foi a fulana. Ao invés de concordar com você, o que ele fazia? Aí é o lado educativo do Chico, né? Que lia o nosso pensamento. Ele começava a contar um caso, falava assim, pois é, Geraldinho, você sabe a dona fulana que acabou de sair daqui, e aquilo você já enfiava a cabeça debaixo da mesa e falava assim, ai, que vontade de estar em Belo Horizonte essa hora. Pois é, ela é uma pessoa extraordinária. Você sabe o que ela faz em nome do bem na cidade dela? Aí ele começava a falar sobre o que é que a pessoa realizava na cidade dela. E tarefas maravilhosas. E eu não posso entrar em muitos detalhes, porque não quero que ninguém se reconheça, né? Mas eram tarefas muito mais belas e muito mais sacrificiais do que as pequenininhas tarefas que a gente tinha, né? E aquilo era uma tapa de luvas. A tecla SAP do Chico. A tecla SAP. Então, era um perigo a gente ficar perto de Chico Xavier. Não era fácil a gente ficar perto dele. Ele lia o nosso... E respondia, viu? Respondia. Não pense você que ele era moleirão, não. O Chico era firme, disciplinava, né? Disciplinador. Mas o amor é isso, a gente confunde muito, né? A gente confunde. A gente acha que amor é menina, é docinho, carinho, voz mansa. Não, muitas vezes é a coisa. Às vezes contando um caso, e às vezes, por exemplo, eu e Eliana íamos de carro, de Belo Horizonte a Uberaba, são 5 horas de carro, às vezes 6 horas, às vezes de ônibus são 7 horas. E a gente ia comentando coisas de família, na família dela, o Vivaldo, irmão dela, morava com o Chico. Família tinha problemas, como todas as famílias têm problemas. E chegando em Uberaba, o Chico dava o puxão de orelha na hora. Sabe, Ana, aquilo que você comentou disso, de fulano ou Geraldinho, não é bem assim não. Passa-se isso. Vamos olhar por esse outro ângulo. Então, essa questão, imagina uma humanidade inteira assim, em que a comunhão do pensamento intraduzível é geral. É a consciência universal que nós estamos... Então só pode ser de espíritos que chegaram conquistaram esse amor incondicional, né? Porque do contrário dá confusão. Do contrário dá... Só uma observação sobre o trabalho em outros planetas, né? Que é lá nesse livro Renúncia, Emmanuel conta que Alcione se preocupava com as questões da harmonia para ajudar o desenvolvimento da harmonia e da música aqui na Terra. Então você fica pensando assim, se você for um cara muito prático, talvez de negócios aqui na Terra, você vai ficar olhando, gente do céu, que trabalho que é esse, né? Mas a mudança de paradigma sob o ponto de vista espiritual traz essas outras atribuições com uma forma muito mais relevante até do que os nossos negócios. Mas isso não é conhecido, né? Os artistas não falam das musas inspiradoras? Não é? Os poetas, os músicos, não tem isso? Até os físicos, né? Até as equações. Exatamente. Aliás, eu vou recomendar um filme maravilhoso que está passando. O Homem que Viu o Infinito, que é a história de um matemático, a história real, um matemático indiano. Eu nem sei falar o nome dele, mas passando nos cinemas agora? Está passando no cinema, está passando no Ponteio aqui em Belo Horizonte. Sim. Não deixem de ver, porque ele tem tudo isso com a matemática, ele tem a inspiração das fórmulas da matemática. Ele é um menino pobre da cidade de Madras, na Índia, ele vive e respira matemática.
E durante as orações dele para a deusa dele, dentro da concepção indiana dele, ele recebe da deusa as fórmulas e escreve essas fórmulas todas. E aí ele acaba por escrever para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e um dos professores se interessa pelo caso dele. Não, mas esse é o início do filme, não tem importância. O professor Hardy se interessa pelo caso dele e convida-o para ir à Inglaterra. Ele sai então da Índia para a Inglaterra para frequentar o Trinity College de matemática da Universidade de Cambridge. Gente, eu chorei no cinema de tão bonito isso, e tem a ver com essa inspiração, essa questão superior, que aí no caso é da matemática. Ramadjund, o nome dele é alguma coisa assim. Então isso é uma história real. É só uma linha que a gente pode falar daquele pensamento tão bonito, né? Que muita ciência aproxima de Deus. Exatamente. Caso real, o Lourenço que me indicou, o Lourenço como matemático, né? Mestres que o inspira, que a linha dele é da matemática pura. Para vocês terem ideia dos escritos, um dos cadernos que ele havia anotado uma série de fórmulas matemáticas. Esses cadernos lá em Cambridge tinham sido perdidos, estavam lá jogados no lixo ou em algum canto. Agora, no início do século XXI, esse caderno foi encontrado, e esse caderno ajudou a explicar muito da compreensão hoje que a astrofísica tem dos buracos negros. Nossa. E isso aconteceu, sabe em que ano? 1920. Você vê que o conhecimento está em todos os lugares. E esse camaradinho indiano, pobrezinho, foi o médium da matemática que impulsionou a matemática no século XX. Né? Com certeza. E nós estamos Não se esqueçam de ver o homem que viu o infinito. Bom, voltando à renúncia, gente, esse livro Renúncia é extraordinário, e Emmanuel, com uma delicadeza, ele faz uma afirmação que passa despercebida. Mas nós temos que contextualizar. Chico Xavier recebeu esse livro entre 1946 e 1947. O prefácio é de 47, se não me engano, e o livro foi publicado em 47. Uma das afirmativas aqui é simples. Ele fala assim: 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em se referindo ao sistema estelar de Sírius. Pois bem, nesta época, o conhecimento científico, astronômico, terrestre sobre o sistema de Sírius era que Sírius era um sistema binário de estrelas, ou seja, que eram 2 estrelas. E Emmanuel, em 1947, está corrigindo a ciência terrestre e afirmando que o sistema de Sírius é um sistema trinário, ou seja, 3 sóis. Existe também quem afirmava isso, existe uma tribo africana chamada Dogon, os chamados Dogons, que eles falam que os pais deles vieram de Sírios, uma tribo no interior da África, a África subsaariana, né? E eles têm um artefato lá que identifica exatamente 3 estrelas. Um artefato que, segundo eles, foi dado pelo pai da civilização deles, que veio de Sírios. Olha que coisa curiosa. E a ciência terrestre, depois que o homem lançou em órbita da Terra o telescópio Hubble, o telescópio Kepler e outros que estão vasculhando todos os quadrantes da nossa Via Láctea e das outras galáxias, eles chegaram somente nos anos recentes à conclusão, pelas influências gravitacionais e luminosas, que, de fato, o sistema de Sírius é um sistema de 3 estrelas. Só que, do ponto de vista terrestre, nós não conseguimos enxergar a terceira, porque é uma estrela menor e que está sempre atrás da maior, que a maior delas é chamada Sirius B. Então, olha só que coisa curiosa, né? Mas hoje, pelos cálculos matemáticos da astrofísica moderna, já se chegou a essa conclusão, que é um sistema de 3 estrelas, que pela
mediunidade de Chico Xavier já se afirmara em 1947 e pelo contato dos sirianos com a terra, com uma tribo indígena africana, já se sabia no interior da África. Isso não é curioso? Geraldinho, e quando o Chico revelou isso, Emmanuel revelou isso, não houve crítica? Houve, exatamente, que estava errado, né? Isso acontece com muita frequência na mediunidade do Chico, né? As pessoas acusam, essa informação não procede, não confere com a ciência, então não tá legal. Passa os anos e a ciência acaba chegando à conclusão que o Chico já tinha colocado, né? E também uma coisa interessante é a encarnação de Alcione, um habitante de Sírios, na Terra. Quer dizer, um extraterrestre, né? Para desmistificar um pouco essa coisa do extraterrestre, né? Ela é uma pessoa de uma outra humanidade encarnando na Terra, assumindo a nossa vestimenta física para exercer sua missão, né? E olha só, a elevação dela é tão grande que já no segundo século da vida cristã, ela tinha sido na Terra também a personagem Célia Lúcius, né? Filha do senador Ovídio Lúcius e Dona Alba Licínia, que se converte ao cristianismo e é considerada mártir, inclusive, da Igreja Católica, com o nome de São Marinho, que é a Célia Lúcius. Depois descobriram que era mulher e é Santa Marina, né? Santa Marina depois. Então, e é o mesmo espírito, segundo o Neio Lúcio nos explica através dos livros da Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita de Bem, Colheita do Bem, é o mesmo espírito que está descrito no romance 50 anos depois, que 1500 anos depois daquela época, reencarnou de novo na Terra para buscar os seus familiares que estavam atrasados na carreira evolutiva, né? Olha aí a solidariedade dos mundos superiores conosco, que manda inclusive encarnar na Terra esses anjos. Foi um risco para Alcione, né? Encarnar, né? Aqui na Terra, né? Devido ao grau de evolução que ela já tinha, né? Adquirido, e o sofrimento que isso significa para esses espíritos de escola, né? Lá que a gente tem no início do livro, né? Os corpos, isso fala no início do livro. No início do livro, né? Renúncia, o mentor dela é contra a vinda dela. Diz que muitos vinham em missão e acabavam ficando por aqui, perdendo, com compromissos outros, né? Acaba se envolvendo e se perdendo. Geraldinho, uma coisa que eu queria falar aqui é do livro Cartas de uma Morta, onde há o relato de uma visita da mãe do Chico a Saturno. E eu vou ler para ficar mais claro e a gente vai comentar em cima da minha leitura aqui. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances, aos reflexos da luz solar. Ou seja, mostrando um cenário extremamente diferente para as nossas habituais visões, né? Então, um ambiente totalmente diferente. Olha só, ela fala que em materiais diversos da Terra, né? Materiais diferentes, que não há aqui classificação. Ela fala substâncias para mim desconhecidas. Mais uma vez confirmando que é muito difícil descrever, né, para nós. Ela fala num estilo gracioso de habitações, um estilo diferente do que as habitações terrestres. E ela fala também na questão artística, colunatas artisticamente dispostas e decoradas. Isso tudo ela vai pintando para nós uma diversidade no sentido mais evoluído de uma humanidade bem diferente. Né? E o interessante é que a pessoa, quando vai ver algo completamente desconhecido, ela não tem palavras para descrever. E há quem diga, né, fazendo um paralelo um pouco bizarro, mas bem interessante também, que quando os índios viram as caravelas portuguesas, eles não conseguiram de fato vê-las até um determinado ponto, porque eles não conseguiam conceber uma imagem completamente desconhecida para eles. Então as caravelas já estavam presentes, mas eles não a enxergavam. E só depois de um determinado ponto que elas fizeram um sentido para ele. Então imagina num mundo, num orbe completamente novo, né, com estruturas novas. De certa forma, o cérebro nosso só reconhece aquilo que ele já pré-conhece, né? Exatamente. Então,
tudo o novo nos espanta. Por isso que a gente tem tanto medo do novo, né? Exato. É difícil mudar também. Continuando então o texto aqui. Contemplando o espaço, muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens e, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, com suas membranas à guisa das asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Olha só, isso é muito curioso. Uma humanidade superior, nós sabemos pela classificação dos espíritos que Saturno é o segundo planeta mais evoluído do sistema solar. Só superior a Saturno é a humanidade de Júpiter, né? Então, nesta humanidade de Saturno, que é também um mundo feliz, assim como Sírios, nós estamos falando aqui de um mundo feliz como Sírios. Só que em Saturno há uma peculiaridade aqui. Em Saturno, eles não são humanoides. Não são humanoides, está claro. A própria Maria de São João de Deus, ela se assusta com a aparência deles. Ela fala assim, nossa, eles parecem monstros alados. Ela fala com o mentor espiritual dela. Parecem monstros alados. Mas aí o mentor acalma a mãe de Chico e fala para ela observar, então ela vai observando e aí ela vê que eles são seres muito superiores. De forma tal que o mentor vai explicar para ela que as crianças de Saturno, com a idade de 6 meses de idade apenas, elas têm a capacidade de se comunicar pelo pensamento com todos os demais seres vivos do sistema solar inteiro. As crianças saturninas têm essa capacidade. Os bebês. No caso, a infância vai diminuindo, né? Com o aumento da evolução espiritual. Porque para a gente entender, é um bebê. Quer dizer, e também a encarnação lá dura séculos e não é material como a nossa vida, né? Olha só, ele fala que está claro aqui, né? Os corpos nada tinham em comum com os tipos da humanidade terrestre. Nada. É diferente de Marte. Vocês lembram que Marte, no episódio anterior, era bastante similar, com a diferença que eles têm asas. Protuberâncias à guisa de asas, mas eram humanoides. Mas aqui em Saturno não, nada tem em comum. E é uma humanidade que volita, né, à vontade. Eles têm o poder mental da volição, eles volitam à vontade e vivem aí nessas nuvens. Ela chama de grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens, que na realidade são as cidades aéreas de Saturno. Então, continuando o texto. Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Que maravilha, hein? Isso é algo que fica muito distante para nós entendermos, né, como se dá na prática, né, que é bem... Você imagina uma humanidade que seja toda afim no objetivo de estudar e alcançar a sabedoria. Que é isso aí que está sendo descrito, né? Não há guerras, não há disputa, não há egoísmo, não há inveja, não há ciúme, não há orgulho. Simplesmente a colaboração de todos os seus habitantes no objetivo comum de estudar e conhecer acerca do universo, acerca de Deus, de tudo. Continuando. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Eu acho que aí é a parte mais forte da narrativa, porque ele está situando Saturno. Olha só,
Saturno é uma das regiões privilegiadas do universo. Não é do sistema solar. Um dos planetas privilegiados do universo, onde as almas desejosas de perfeição, quer dizer, são almas felizes, espíritos humanos felizes, mas não perfeitos. E há uma diferenciação. Allan Kardec vai falar dos mundos perfeitos, né? Que é aqueles onde o amor e a sabedoria atingiram o máximo. Saturno ainda não. Mas as almas desejosas de perfeição e beleza, aí a questão da beleza também, né? A arte é o quê, gente? É a busca do belo. É interessante que a maioria das descrições que a gente tem dos espíritos sobre planetas evoluídos, eles sempre destacam a questão da sensibilidade, do sentimento, da beleza. E é muito oposto em relação ao que é valor aqui na Terra para nós, que é a questão da intelectualidade, né, do sucesso, da posse, personalidade, da posse. Da fama, da né? fama. Aqui na Terra se valoriza a fama, o poder, o dinheiro, a beleza física. Tem um chãozinho pela frente, né? Tem muito chão para nós. Muito. E nessa escala evolutiva dos planetas, né? Quem está acompanhando os episódios todos, né, da vida extraterrestre e na obra de Chico Xavier e Kardec, isso lembra um pouco da física. Alguns físicos contemporâneos, eles estão estudando a física que a gente chama de física moderna, mas que seria a física ultramoderna, né? Que eles estão ficando abismados das descobertas, né? E esses físicos chegaram a dizer que o universo é uma fábrica de deuses. Então eu fico imaginando se esses seres, né, de outros orbes, eles estariam então criando faculdades, né, virtudes e habilidades de deuses, né? Criativas. Que é aquilo que André Luiz vai falar no livro Evolução em Dois Mundos, co-criadores em plano maior. Né? Eu acredito que a gente entende por um planeta feliz, e pelo que está descrito aqui, né, são almas desejosas de perfeição e beleza, que aprenderam a aplicar os elementos da natureza sabiamente, seguem as leis da natureza, que já dominam, ou seja, são seres capazes de criar, né, junto ao nosso Pai maior, que é o Criador maior. Imagino que sem essa vocação para destruição que muitas vezes nós temos ao lidar com a natureza, né, de explorar e de sugar, ao invés de colaborar e de fazer prosperar. E que continuam estudando, já são capazes de criar e continuam buscando a perfeição, continuam buscando o que há de mais belo no universo, se aproximando cada vez mais de Deus, e trabalham somente na criação daquilo que é belo e bom. O conceito aí de sustentabilidade está extremamente elevado nesses planetas, né? Uhum. Eu acho interessante que a gente vê essa descrição desse trabalho maravilhoso sendo feito por eles, como se fossem deuses mesmo, igual a Marconi falou, e eu fico pensando assim, qual seria o nosso caminho para chegar lá, sabendo que nós estamos muito para trás ainda, né? Mas a resposta já está no livro, porque a Maria João de Deus fala: cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. E no mundo que a gente está vivendo hoje, com esses valores, como o Geraldinho descreveu, né, que busca só essa coisa da fama, da beleza física, as crenças puras que nós tivemos lá com os primeiros cristãos que se voltaram para Jesus, que viram ele chegar aqui no nosso planeta e souberam já de cara quem ele era, né, são consideradas coisas antiquadas hoje em dia. Só porque no nosso pequeno espaço de 2000 anos já se passou muita coisa, muito conhecimento científico, muita história já aconteceu para a nossa humanidade, que já foi registrada, né? Porque a história antes disso não era tão bem registrada assim, e é considerado antiquado, que é o nosso caminho real. Na verdade, né, Carol, o que aconteceu é que a gente, com as nossas imperfeições, a gente manchou tanto as nossas crenças. Na hora de viver a religiosidade, na hora de entrar na instituição e operar em nome de Deus, a gente fez tanta coisa errada que a gente semeou muita descrença ao nosso redor.
Então, quando Allan Kardec fala que o espiritismo é para os incrédulos, é nesse sentido de restaurar as crenças puras, né? De tirar os escombros, vamos dizer assim, que a gente foi jogando, os entulhos que a gente foi jogando em cima das crenças, falando, não, isso aí é coisa ruim, porque gerou tanta dor, gerou tanto sofrimento, a gente foi ficando meio traumatizado com religiosidade. E o movimento do espiritismo é o contrário, a gente admitir, de resgate, admitir logicamente as coisas, reconsiderar, né, os paradigmas religiosos como sendo possíveis dentro de uma ciência que é totalmente materialista, positivista, né, e aos poucos ir chegando na questão do sentimento religioso. A gente tem que primeiro convencer na razão, muitas vezes, né, de tão traumatizado que a gente se distancia tanto, e depois ir saneando nossos sentimentos, nos libertando dessas mágoas religiosas que nós temos dentro de nós. Isso, porque Jesus, ele não é de uma religião. A crença pura em Jesus, o cristianismo primitivo, verdadeiro, ele é da humanidade inteira. Sim. Agora falando da humanidade inteira, só no sentido da nossa aqui ainda, do planeta terrestre, da humanidade terrestre inteira. Ele não veio para um povo só. Mas ele é um representante das leis universais para nós, né? Então, na verdade, é uma religião cósmica, universal, né? Religião cósmica. Ele é o nosso mestre maior, aquele que nos ensina. E ele é o governador que nós, né, muito desses bem falamos todos aqui, não só da Terra, né, de outros planetas, né? Então é muito mais mais profundo, né? Muito mais ele importante. Veio para todos, assim, né? Bom, nós não podemos. Eu acho que é importante a gente fazer aqui uma consideração antes de seguir, que é pensar por que Maria João de Deus foi convidada a fazer, né, esse passeio. Então a gente, né, imagina a elevação, inclusive porque a capacidade, ela conseguiu transmitir para a gente informações que eu acho que dificilmente nós aqui teríamos condição, ou alguém teria condição de ver e transmitir, tal como o Marconi diz, né, os índios não conseguiam identificar as caravelas porque né, era difícil para eles. Então a gente pensa que a importância, né, desse espírito, a elevação desse espírito, e na hora de ler, né, as cartas, né, vamos ler pensando em quem foi que enviou essas cartas. E mesmo assim, mesmo com essa consciência, ela saiu de lá estupefata com tudo que ela viu. E sem entender essa grandiosidade da oportunidade que ela teve, porque ela fala assim, olha, nesse instante, porém, desvelado o mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa instância de perfeições do universo. A consciência dela. E eu queria que o Geraldinho falasse sobre quem ela era aqui na Terra, para a gente perceber o que é evolução espiritual. Muitas vezes a gente confunde. Exatamente, porque muita gente confunde, inclusive o Chico foi criticado por isso, quando ele publicou o livro dela, porque a Dona Maria de São João de Deus, na Terra, mãe de Chico Xavier, que desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade, em 1915, era uma pessoa chamada de analfabeta funcional. Ou seja, ela conseguia até ler muito mal, ela não tinha estudo. Como que uma pessoa dessa condição consegue, no mundo espiritual, chegar a escrever essas maravilhas que ela escreveu, que ela não somente relata a visita delas, a visita que ela fez a Marte e a Saturno, como também não é o caso aqui da gente entrar nisso, ela vai a outro sistema estelar. Ela relata um sistema estelar trino, em que ela via um sol amarelo como o sol nosso terrestre, uma estrela amarela, uma estrela de cor azulínea e uma estrela de cor rosada.
E essas 3 estrelas refletiam sobre o planeta onde ela pisava, e ela tinha a impressão de pisar no solo desse planeta como quem pisasse em gelo sólido. E descreve as belezas desse planeta num sistema estelar diferente do Sol. Qual era a profissão dela aqui na Terra, Geraldinho? Interessante isso, né? Só para concluir, o telescópio Hubble vai descobrir um sistema trino próximo da Terra que tem exatamente os 3 sóis dessa coloração. Um Sol da coloração amarela como o nosso, um Sol de coloração azul e um Sol de coloração rosado. Olha só. E isso está a poucos anos-luz da Terra. Só que isso foi descoberto em 2004. E ela escreveu isso provavelmente em 1928, 27, através do Chico. Que espírito é esse? O próprio Chico relata que antes de reencarnar, e ele vai visitar Pedro Leopoldo para se aproximar do pai e da mãe, não é? Ele relata isso. Ele vê a condição humilde da mãe ali, e ele é esclarecido que ela estava ali, tinha pedido aquela encarnação humilde na Terra apenas para ser mãe. Ela foi mãe de 9 filhos, 9 filhos, presta atenção, um atrás do outro, né? Ela veio com esse objetivo para apagar-se intelectualmente, porque ela já tinha sido muito famosa e muito bem sucedida no campo do intelecto e da cultura. Então, certamente, nas encarnações anteriores, ela foi alguém de destaque no campo intelectual. Agora, nós sabemos, por informação dele também, que ela não tinha só isso, o campo intelectual, ela tinha moral para isso, né? Evolução moral, porque ela é o personagem Ana do livro Há 2000 anos. Ela é a ama do senador Públio Lentulus, que era a ama também da Lívia Lentulus, que foi cuidar dos filhos do senador, e depois que o filho Marcos foi roubado, né, lá na Galileia, foi ela quem cuidou da Flávia e cuidou do senador até a morte, né? Tanto é que ela vai desencarnar junto com o senador Públio Lentulus na erupção do Vesúvio, no final do livro Há 2000 anos. Então é um espírito de uma... Já naquela época, imagina, 2000 anos atrás, ela já se dedicava ao cristianismo. Ela é um espírito pioneiro, né? Só que de condição espiritual um pouco inferior à da Lívia, porque a Lívia, o Chico falava que nunca mais voltou à Terra. A esposa do Públio Lentulus, ela nunca voltou à Terra. Ela já foi, quando saiu da Terra, sacrificada no circo romano, ela já foi às paragens crísticas. E a gente fica assombrado com o seguinte, a Lívia, durante a crucificação do Cristo, o Cristo conversa com ela. Ela na casa dela, na casa do senador Públio Lentulus, ela conversa com ele mentalmente. Jesus conversa com ela na hora que ele está sendo crucificado. Ela na angústia dela, né? Na angústia dela. De não ter conseguido salvá-lo. Ela tenta salvá-lo. A única que tenta interceder. A única que, inclusive, vencendo os próprios preconceitos de classe social e tudo, ela tenta de qualquer forma salvá-lo. E Jesus conversa com ela. Que elevação, onde será que está esse espírito, né? Que nunca mais retornou à Terra, nunca mais se encarnou. E Emmanuel, Chico dizia, eu, Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus, para chegar perto de Lívia, naquela ocasião, na década de 80, né, que ele contava isso para nós, o Emmanuel, guia espiritual dele, só tinha permissão de estar com ela uma vez por semana. E mesmo assim, para chegar até ela, ele, Emmanuel, tinha que passar por uma câmara de desmaterialização do perispírito. Então existe tamanha diferença, né, de evolução moral, vibratória. Vibratório. O Emmanuel precisa passar por uma câmara de desmaterialização. E nós, então? Pelo amor de passamos, Deus. Geraldo. Só pelo amor de Deus mesmo, né, Geraldo? Só a gente tem que... Só por amor. Daqui a alguns milênios, alguns milênios, pelo amor. Bom, gente, a Terra está nesse processo de transição que 7.000 anos atrás Capela passou. E lá no livro Plantão de Respostas, publicado pelo Cultura Espírita União de São Paulo na década de 80,
São várias perguntas que o Chico responde, e essa pergunta é muito importante. Foi perguntada ao Chico qual era a opinião do Emmanuel sobre a Terra chegar a ser um mundo regenerado. E o Emmanuel explica e diz assim, através do Chico: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Isso é muito importante. Ele marca uma data importante, 2057. 2057 é o bicentenário da codificação espírita. O espiritismo veio em 1857. Kardec fala que a transição planetária começou 100 anos antes da codificação espírita, em 1757. Então, aí nós estamos vendo aqui a revelação do mundo espiritual superior sobre o período de transição planetária da Terra, que vai sair do mundo de expiações e de provas, começar a sair do mundo de expiações e de provas em 1757, passar por todo esse período de transformações sociais, políticas, econômicas, científicas, tecnológicas, comunicação, de capacidade de viagens, enfim, tudo isso. Emocionais, né? Emocionais, sentimentais, psicológicas, espirituais, que o espiritismo chega nesse período. No meio desse período vem Kardec com o espiritismo, para chegar em 2057 e Emmanuel afirmar que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Faltam poucos anos. Faltam 40 anos, 41 anos. Agora ele completa o raciocínio dizendo: mas antes disso, ou seja, antes que a Terra seja um mundo regenerado em 2057, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta terrestre para o concurso do aceleramento deste processo. Tem que acelerar, porque em 40 anos o tempo é curto, né? Para aprender. Mas aí é que eu vou unir essa informação que está no livro Plantão de Respostas com a informação que nós colocamos, eu e Marlene Nobre, no livro Não Será em 2012, e que o Chico faz referência a ela no programa Pinga Fogo, quando ele revela o prazo de 50 anos, né? Que se a humanidade vencesse esse período bélico da sua existência terrestre, esse impulso bélico, e num prazo de 50 anos superasse essas grandes divergências entre as nações, principalmente entre as nações mais cultas e preparadas da Terra, que a partir daí nós faríamos por merecer coisas extraordinárias e que entraríamos num processo de avanço, até mesmo no contato com civilizações extraterrestres. Olha como que tudo se encaixa. Que então teriam a permissão de Jesus para se apresentar a nós e fazer revelações e colaborar com a nossa ciência. Como o Chico mesmo me falou, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de 2019, que é o fim do prazo de 50 anos. Então, a gente acredita, unindo três partes de revelações de Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, em 1986, nas conversas que ele teve comigo, com a Marlene, com outros companheiros, as revelações desse livro também, Plantão de Respostas, que a gente está num período de prova. A prova da tentação bélica, da tentação nuclear, da tentação de novamente levarmos a Terra a uma terceira guerra mundial, né? E aniquilarmos grande parte do que nós construímos até aqui. Se a gente vence isso e passa 2019, aí nós vamos entrar num processo de aceleramento dessas reformas, dessas transformações, de forma tal que em 38 anos a Terra vai chegar em 2057 na condição de mundo regenerado. Mundo em regeneração. Sim. Não é? Muita gente confunde isso. Mundo regenerado não é mundo perfeito, não é mundo feliz. Não é que já passou pela regeneração, não. É que entrou em regeneração.
Mundo regenerado, na classificação de Allan Kardec, é mundo onde prevalece o bem, mas onde ainda existe o mal, ainda existe a ignorância, né? Então é um mundo ainda com grande trabalho pela frente. Eu acho, Geraldo, que quando a gente fala desse grande momento de turbulências, transformações, muita gente fica com medo, né? Nós já estamos aqui na terceira parte dos nossos podcasts a respeito dos extraterrestres, né? E da interação deles conosco, confirmada pela obra do Chico e do Kardec. Mas mesmo assim a gente tem medo. E eu acho interessante a gente mostrar mais uma passagem que confirma que essas transformações todas fazem parte mesmo da providência divina. No livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado pelo Chico, o espírito Humberto de Campos vem trazer essas informações para a gente, não é isso, Silvana? Isso aí. Eu vou ler para vocês que Humberto de Campos informa. Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá então a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Então é necessária essa elevação espiritual da Terra, né? Olha que interessante, né? Nos últimos 300 anos que você fez aí uma retrospectiva, a ciência deu uma guinada fantástica, né? Então isso bate também com as nossas reais condições, inclusive do ponto de vista de compreensão de um contato extraterrestre, porque um contato extraterrestre numa população completamente despreparada do ponto de vista evolutivo e tecnológico funcionaria como as caravelas para os índios, ou seja, nós não seríamos capazes de entender a magnitude desse contato. Então eu fico imaginando como que foi acelerado para a humanidade do ponto de vista tecnológico esses últimos 300, 200 e 100 anos. Em 100 anos nós evoluímos mais do que em 2.000, 3.000 anos. Se a gente colocar os 50 últimos anos... Já é o suficiente para entender. Porque nos 50 últimos anos nós tivemos a telefonia celular, nós tivemos a internet, né? A informática, o computador. Sim. Olha quanta coisa. E a geração sentada nessa sala aqui assistiu à evolução da televisão. Multimídia. Nós vimos a televisão preto e branco. Né? Agora você pega aí a população que nasceu nos últimos 15, 20 anos, eles não conseguem nem conceber que havia uma televisão, ou que não existia celular, que não havia internet. Então, as crianças já nascem com o dedinho no touch, né? E o cinema hoje em 3D? Que é uma grande realidade, né? Os filmes sendo mostrados em 3D. Eu quero até falar o que o Chico dizia para nós. Ele gostava muito de ver o seriado. Eu levava para ele o DVD. Naquela época não era DVD, era videocassete, né? VHS, da série Jornada nas Estrelas, que passava na televisão na época, né? E ele falava comigo, Geraldinho, tudo isso aí existe. Os escritores, roteiristas de Hollywood, na realidade são médiums e não sabem. Eles são médiums que estão trazendo informações de outros planetas, de outros sistemas que existem e que estão preparando a Terra para essa realidade. Então, de certa forma, o cinema, a televisão, os seriados de TV que falam de vida extraterrestre, de contato extraterrestre, até de Guerra nas Estrelas, estão trazendo informações preparando o mundo terrestre para esse contato, que virá algum dia no futuro, e eu acredito que será entre 2019 e 2057. E só para contextualizar quem está nos assistindo em 2025, 2032, né, nós estamos no ano de 2016, no ano das eleições dos Estados Unidos, né, com o mundo em guerra, com vários refugiados sendo expulsos, né, de suas nações, o Mediterrâneo sendo transformado num verdadeiro cemitério desses refugiados, o Donald Trump como provavelmente o futuro presidente dos Estados Unidos, queira Deus que não estejamos errados, mas se ele for eleito, provavelmente nós teremos anos difíceis pela frente.
Marconi, vamos fazer um link aí com essa situação que nós estamos vivendo agora. No livro Justiça Divina, psicografado numa reunião pública do dia 28 de agosto de 61. Então, na mensagem psicografada pelo Chico, no livro Justiça Divina, essa mensagem é de número 52, ela se chama Ante os Mundos Superiores. Ela foi psicografada numa reunião pública que aconteceu no dia 28 de agosto de 61. Toda essa situação já estava sendo descrita. O Emmanuel diz o seguinte: quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aelhar-nos do preço que pagará a Terra pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. Ele descreve como ficará a psicosfera do planeta durante esse período difícil e conturbado que nos leva à transição, que acelera o nosso progresso, no campo coletivo mesmo. Ele diz que as vibrações do sofrimento funcionarão na esfera da alma das pessoas que vivem aqui na Terra como um saneamento, que vai acabar com a nossa alienação mental, que sustenta a nossa miséria em nome da ideia de Deus e daqueles que pretendem extirpar essa ideia de Deus do nosso íntimo. No entanto, ele nos deixa uma mensagem de bastante esperança, em que ele diz o seguinte: não podemos, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual for o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura a outras plagas do universo. Eu acho que nessa mensagem, Emmanuel realmente nos deixa com bastante esperança de que os nossos corações um dia estejam limpos de tudo isso que a gente mesmo construiu dentro de nós, que nós mesmos vamos ter a missão de limpar, saneando nossos espíritos, nossos pensamentos, nossos corações, e que eles serão um dia corações unidos com as bondades eternas que hoje graçam nos planetas mais evoluídos, sobre os quais nós falamos tanto aqui hoje. Então nós temos que ter muita resignação, muita paciência e, acima de tudo, muita fé para viver esses momentos sem a gente se agitar demais, sem a gente perder a esperança, de que isso tudo tem um motivo na providência divina e que a gente, na verdade, merece passar por isso. Isso tudo é providência divina, isso tudo é para o nosso melhoramento. Então, aguardemos com tranquilidade. Faz parte do movimento saneador do Espírito, Isso. E recordando sempre que Jesus está sempre conosco e no comando. Eu acho muito bonito ele se referir a nós, e aqui a gente pode sim se integrar no que ele fala aqui, como obreiros da imortalidade. Por quê? Porque nós já sabemos da existência do Espírito. Porque nós já sabemos que nós somos espíritos imortais. Já vislumbramos o futuro fora do corpo de carne, no mundo espiritual e em outras encarnações, em outros planos, em outros planetas, em outros mundos. Então nós somos sim obreiros da imortalidade. E como obreiros da imortalidade, nós devemos ter foco na imortalidade. E ter foco na imortalidade significa depurar os próprios pensamentos, procurar a sabedoria de viver, procurar a elevação dos conceitos, procurar a fraternidade, viver a fraternidade, sentir o amor. Isso tudo faz parte. E eu acho muito bonito ele terminar esse capítulo do livro Justiça Divina, que ele deu o título de Ante os Mundos Superiores. Dá a impressão, gente, que os mundos superiores ficam nos olhando, observando e esperando, Talvez se lamentando do atraso terrestre, se lamentando da nossa insubmissão ao roteiro do bem, ao caminho da verdade e da vida. Eu acho muito bonito ele terminar dizendo o seguinte: nós
vamos nos elevar em direitura de outras plagas do universo. Isso é magnífico, né? Quer dizer, a humanidade terrestre um dia ela vai entender, vai se superar, vai ingressar no rol dos mundos em regeneração, e como mundo em regeneração, ela vai integrar uma comunidade interplanetária, fraterna amiga, e que se ajuda. E que vai olhar mais além. Isso. Que vai olhar mais além. De olhar sempre fixado no futuro, né, Geraldinho? Ressaltando a sua frase, que é fantástica, Geraldinho, que você falou, que é um mundo onde o bem prevalece. Isso é muito interessante, né? Isso é muito importante. No livro O Evangelho de Chico Xavier, eram o quê? As anotações que o Bacelli fazia depois das reuniões do Grupo Espírita da Prece, que o Chico passava a receber as pessoas da fila. A reunião tinha acabado, ele tinha lido as mensagens, tinha sido feita a prece final. E o Chico passava a receber as pessoas na fila. Entre um abraço e outro, ele sentado na cabeceira, ele se voltava para nós comentando fatos da vida e tudo. E o Bacelli estava sempre com uma canetinha, anotando as frases que o Chico dizia ali para nós. Num desses livros, que chama-se O Evangelho de Chico Xavier, que foi publicado em 2 de abril do ano 2000, é importante isso porque faz menção ao prazo também dos 50 anos, de 1969 a 2019, e aqui 2000 para 2020, o Chico fala o prazo de 20 anos. Ele fala assim: devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Olha só, essa é a nossa prova hoje. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ele falou isso no ano 2000. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, olha só, nós estamos quase que na véspera, nós estamos em 2016, para 2019, 2020, nós estamos no limiar desse mundo novo, que vai chegar cheio de esperança, cheio de bênçãos para nós outros, né? E nós não podemos perder a confiança, não. Vamos segurar a agressividade um pouquinho, né? Segurar. Né? Lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, falando sobre esse final, essa evolução espiritual da Terra, ele diz assim: o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Olha só, olha a frase, hein? Para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Não faz lembrar Jesus nos falando que espera por nós? Que estará conosco até o fim dos tempos, o fim dos séculos. Jesus fala isso. E Emmanuel completa dizendo: luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado. Que maravilha, gente. Eu acho que o mundo, se vencer essa prova de não fazer a guerra e acelerar o seu desenvolvimento de 2019, 2020 até 2057, nós vamos entrar nisso aqui, ó. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado. E ele termina dizendo: muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Então esse é o chamado, né? A gente entender que existe uma religião cósmica, e ele explica que religião é essa: a religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo redivivo no espiritismo fará acontecer na face terrestre. Por isso é que Jesus, na sua sabedoria infinita, disse: bem-aventurados sois vós, os mansos, porque herdarão a terra. Então, pessoal, com essa frase maravilhosa do Geraldinho, e agora todos nós já não poderemos dizer que não sabemos, as informações estão aí. Eu acho que seria muito importante para todos vocês que nos ouviram, que procurassem essas obras que foram citadas nos nossos podcasts,
nos últimos 3 episódios, porque todo conhecimento facilita o aprendizado, esse aprendizado profundo. Ficamos muito felizes pela série e esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, tá bom? Aguardamos vocês até o próximo episódio. Um grande abraço.